Isso. Gravando. Desculpa, Wendel. Tudo bem, tudo bem. Então aqui, o gráfico da esquerda aqui fala que 12 anos é a média, tá? Do primeiro contato de uma pessoa, de uma criança com a pornografia. Então 15% dos respondentes tinham abaixo de 10 anos, 54% 13 anos e 73% entre 13 e 73% entre 13 e 17. Agora, entre meninos e meninas, né? A barrinha verde aqui é o gráfico do meio, tá bom? A barrinha verde são dos meninos, tá bom? E 75%, ou seja, 75% foram expostos à pornografia nessas idades aqui, tá bom? Por acidente. 75% dos meninos, 70% das meninas. Agora, de propósito, 52% dos meninos, de meninos, buscaram porque quiseram, né? E 36% das meninas. 59% dos meninos veem pornografia uma vez por semana ou mais. E 31% das meninas uma vez por semana ou mais. O próximo gráfico que fala assim, esse aqui é laranja, preto e verde, tá bom? Adolescentes que viram, de novo aqui, a pornografia de propósito ou por acidente. 44% viram pornografia de propósito. A parte preta, 29%, foi as duas coisas, de propósito e por acidente, e 29% a barrinha verde foi somente por acidente. O gráfico da direita aqui, ó, os dois aqui redondos aí, somente, vamos lá, mais da metade dos adolescentes que responderam disseram que tiveram, que viram, né, pornografia, vídeos violento, certo? De pornografia mais violenta. Então, 33% disseram que dos vídeos que eles viram, 33% viram um sexo com consentimento, tá bom? E 52% disseram que viram um sexo violento, ou seja, foi sem consentimento, foi forçado, certo? E a parte aqui de baixo fala que menos da metade dos adolescentes que responderam tiveram uma discussão sobre sexo com alguém confiável, alguém de confiança. Bom, vamos aqui, tem algumas estatísticas a mais. Eu peguei números antigos de propósito, que é para a gente ver como que era um pouquinho mais para trás e para a gente ter uma noção de como que é hoje, tá bom? Em 2015, esse instituto aqui, CS Mort, para um hospital, né, que cuida de crianças, da saúde infantil, colocou a segurança na internet no nível 4 em relação à preocupação com a saúde das crianças, sendo 10 o nível mais seguro, tá bom? De acordo com o top10reviews.com, um site, a média de idade, a primeira exposição à pornografia é de 11 anos. 35% do total de downloads na internet são de conteúdos pornográficos. 1 em cada 7 crianças receberam solicitação de pornografia e há mais de 100 mil websites que oferecem pornografia infantil. Esse outro instituto aqui, a Crime Against Children Research Center, diz que 1 em cada 5 adolescentes receberam solicitação de conteúdo sexual via web. E apenas cerca de 25% deles relataram isso aos pais. De acordo com esse outro site, LDS Living, 79% dos jovens foram expostos acidentalmente à pornografia dentro
de casa. E aproximadamente 60% receberam um e-mail ou mensagem instantânea de um desconhecido e metade deles responderam à solicitação. Esse outro aqui é de 2013, tá bom? 5 fatos aqui, 5 estatísticas assustadoras sobre a segurança na internet, tá bom? Então aqui, ó, 42% das crianças admitem ter visto pornografia online. Desculpa, eu acabei esquecendo de deletar aqui. E 1 em 16 viu pornografia hardcore, que é sexo pesado, violento, é coisa que adulto se assusta, tá? Ponto 2 aqui, 1 em 12 trocou mensagem de cunho sexual com outras pessoas, enquanto 1 em 25 enviou mensagem do seu próprio corpo. 25% das crianças mentem a idade para parecer mais velhas online. E 1 em 20 crianças admitem tentar um encontro secreto com alguém na internet. Cerca de 3 a cada 10 pais, ou seja, 29%, permitem acesso à internet sem supervisão ou restrição. Esse número é de 2013. Não sei quantos de vocês em 2013 tinham celular. Mas o celular era uma coisa incipiente. Eu acho que o iPhone o primeiro iPhone é mais ou menos dessa época, tá bom? Então aqui a gente está falando de números assim, de crianças que abriam um computador para acessar a internet. Hoje em dia, outro dia eu estava num restaurante aqui com a minha família e tinha mais umas 6 ou 7 famílias ao redor da gente com crianças. E apenas a nossa mesa não tinha criança com celular na mão. Isso aqui não considera tablet, celular, que muitas crianças e adolescentes hoje em dia usam. E naquela época, 30% dos pais não tinham qualquer tipo de supervisão, não mantinham qualquer tipo de supervisão ou restrição desse uso que as crianças fazem com esse tipo de dispositivo, tá bom? E aqui alguns números sobre pornografia somente dos Estados Unidos, tá bom? É onde tem mais estatística. Então, a cada segundo nos Estados Unidos, 28 mil usuários estão vendo pornografia por segundo. $3.000 é o gasto em conteúdo pornográfico por segundo. 372 pessoas nesse momento, nesse segundo, passou já, estão digitando a palavra adulto. Tá? Pode ser remédio para adulto? Pode, mas provavelmente é outra coisa. E a cada dia, 37 vídeos pornográficos são criados nos Estados Unidos. Aqui, esse número é de produtora, né? Você tem, obviamente, outros milhares aí de vídeos sendo produzidos diariamente. 2,5 bilhões de e-mails com conteúdo pornográfico são enviados ou recebidos. 68 milhões de buscas na internet relacionadas à pornografia. Isso é 25% do total de buscas na internet. 116 mil pessoas buscam pornografia infantil a cada dia. Isso aqui, de novo, são números estáticos e ultrapassados. Por quê? Porque aqui está falando de e-mail. E-mail é uma coisa praticamente ultrapassada hoje, relegada ao mundo corporativo. Que você tem troca de mensagem como WhatsApp, Telegram e as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Isso tudo não está mapeado. Tá? Isso aqui é uma coisa estática e ultrapassada e já é aterrorizante. Como a pornografia online afeta os americanos? Cerca de 200 mil americanos são classificados como viciados em pornografia. 400 milhões de americanos visitam sites pornográficos regularmente. 400 são 40, né? 400 são 10% da população aqui americana, tá?
35% de todo o conteúdo baixado da internet é pornográfico. 34% dos usuários têm experimentado exposição acidental à pornografia por meio de anúncios, pop-ups, links maliciosos ou e-mails. Eu me lembro de muitos anos atrás, quando eu entrava no Globesport.com para acompanhar ali o resultado dos jogos, ver os gols da rodada, essas coisas, e aparecia um pop-up assim, ó, insatisfeito com o seu casamento, clique aqui. Tá? Esse é um dos exemplos, é a exposição acidental. Você não está lá procurando isso, mas apareceu. 1/3 dos consumidores de pornografia são mulheres. Agora, como o consumo de pornografia afeta os adolescentes de novo? Aumenta a chance de gravidez na adolescência, atrapalha o desenvolvimento sexual, aumenta o risco de depressão, cria distorções que afetam a saúde e o desenvolvimento sexual. Casamento e família. De acordo com esse instituto aqui, na National Coalition for Protection of Children and Families, de 2010, 47% das famílias americanas relataram que a pornografia é um problema em seus lares. 13 anos atrás. O consumo de pornografia eleva a taxa de infidelidade em mais de 300%. 40% das pessoas identificadas como viciadas em sexo perdem seus cônjuges. E 58% sofrem consideráveis perdas financeiras e cerca de 33% perdem o trabalho. 68% dos divórcios decorrem de encontros na internet. A pessoa encontrou um novo parceiro pela internet, certo? Isso aqui, de novo, só destacando, não conta coisas. Isso aqui é de chat, tá bom? Não tem... tem um aplicativo, tem aplicativos, né, de encontros e tal, de infidelidade, tá fora, tá bom? 56% dos divórcios ocorre porque uma das pessoas tinha obsessão em pornografia. Mas isso aí é do mundo, né? Como será que é na igreja? Eu vou pegar aqui... Não, eu vou ler aqui primeiro. Cadê? Então, 68% dos membros da igreja têm problema com pornografia. 55% dos homens casados e 25% de mulheres casadas, né, buscam pornografia pelo menos uma vez por mês. E isso também atinge pastores, né? São homens, são pessoas. Então, esse é um problema sério na igreja. Tem aqui uma declaração oficial no site da igreja aqui, tá bom? Ministério de Famílias aqui. Eu traduzi aqui no chat GPT, vou ler aqui um trecho para vocês. Declaração sobre pornografia. Diversos... Deve estar pequeno. Não tá. Desculpa, peraí. Eu preciso mudar aqui. Aqui, ó. Só, se alguém quiser falar, só fala, tá bom? Não levanta a mão que eu não tô vendo. Travou tudo aqui, ó. Acho que vai agora. Então aqui tá traduzido, tá bom? Nessa outra aba aqui tá... tem o oficial em inglês. Diversos tribunais e culturas, está pequeno, mas eu vou ler. Diversos tribunais e culturas podem debater as definições e consequências da pornografia, a literatura da devassidão sexual. Mas com base em princípios eternos, os adventistas do sétimo dia, de qualquer cultura, consideram a pornografia como destrutiva, degradante, dessensibilizante e exploradora. É destrutiva para os relacionamentos matrimoniais, subvertendo assim o design de Deus de que marido e esposa se unam tão intimamente que se tornem, simbolicamente, uma só carne. É degradante, definindo uma mulher, e em alguns casos um homem, não como um ser espiritual
físico-mental completo, mas como um objeto sexual unidimensional e descartável, privando-a do valor e respeito que são devidos como filha de Deus. É dessensibilizante para o aspecto, para o espectador ou leitor, tornando a consciência insensível e pervertendo a percepção, produzindo assim uma pessoa depravada, exploradora, alimentando a luxúria e sendo essencialmente abusiva, indo contra a regra de ouro que insiste que deve tratar os outros como se deseja ser tratado. Especialmente ofensiva é a pornografia infantil. Jesus disse: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora se pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Mateus 18:6. Tem mais um parágrafo aqui, mas eu queria que alguém chutasse aqui de quando vocês acham que é essa declaração. Alguém tem alguma ideia? Pode ser um chute qualquer aí. Isso aqui é 5 de julho de 1990. Eu ia falar anos 2000, mas 10 anos antes ainda. Parece muito atual, né? Parece que está falando aqui para uma sociedade que vive, respira e depende da internet, né? Da comunicação, assim, ágil, né? Então, ali em 1990, quando as coisas eram offline, já era uma preocupação para a igreja. Eu não sei exatamente por quê, mas à medida que a coisa foi piorando, parece que a gente parou de falar mais. Isso é pouco falado, pouco debatido, infelizmente, na igreja. A gente precisa conversar, falar mais sobre isso. Aqui em inglês tem inclusive um site da igreja dedicado exclusivamente para isso, para ajudar pessoas que sofrem com esse tipo de problema. E eu queria agora que a gente lesse um outro trecho aqui da Bíblia, lá em Números, capítulo 25. Viu, Wender? Sim. Enquanto a gente abre aqui, só para falar que realmente é interessante a gente notar que esse é um assunto ainda pouco debatido na igreja e, e vem na esteira também dessa questão de nós como igreja ainda estarmos engatinhando em relação ao ministério do homem. Sim. Nós, eu creio que também está intimamente ligado a essa ausência que nós, como homens, eu digo não apenas a instituição, né, não institucional, eclesiástico, mas nós, como homens, também nos acostumamos a não ter esse ministério, a não sermos incomodados, né? Uhum. Diferentemente, por exemplo, do Ministério da Mulher, que já está aí há uns 30 anos, né? Exercendo um ministério amplo, forte, batizando, né? Capacitando. Nós, homens, a gente se acostumou a não ter e tá tudo bem não ter, entendeu? Uhum. Então, eu creio que essa ausência da fala, por exemplo, sobre a pornografia, ela está intimamente ligada à ausência do ministério do homem, algo que, graças a Deus, agora eu creio que a igreja tá se despertando para essa realidade. É um assunto que grita, né? É urgente isso. É urgente, né? A igreja não... A igreja, né? A membresia da igreja não está... perdi agora a palavra. Imune, né? Não está imune a esse problema. Muito pelo contrário. Esse exemplo aqui de Números 25 mostra que essa é uma ferramenta que Satanás utiliza justamente para destruir. Aqui nesse contexto de Números, vamos ler o texto primeiro, Números 25, fala assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses,
E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, né, dessas mulheres. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre, né, pela barriga. Então, a descrição mostra que um estava colado no outro, certo? Um sobre o outro, né? E ali a lança perfurou os dois pela barriga, e a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então, aqui o contexto, né, Israel saindo do Egito, lá, toda aquela peregrinação, ainda com Moisés ali na liderança, e eles acampam ali em um lugar, e Balaque, o rei ali dos Moabitas, contrata um profeta, o Balaão, para proferir maldição contra o povo de Israel, e ele tenta de todas as formas, e Deus não permite. Balaão vai proferir uma maldição e sai bênção. Tenta uma segunda vez e sai bênção, e sai sempre bênção e bênção. Deus não permite que o mal atinja ali o seu povo. Eles estavam sob a proteção de Deus. Mas depois, no capítulo 31, verso 16, se não me engano aqui de Números, ele revela que o Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo ali, proferindo as palavras que ele acreditava que poderiam amaldiçoar, mas ele teve essa ideia. Ele falou, olha só, você quer pegar esse povo? A melhor forma é seduzindo os homens, atraindo eles com prostitutas para o seu culto. Então, eles foram os homens de Israel, 24.000 aqui que morreram, foram atraídos para a idolatria através do sexo. E, como eu falei, pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de sermos adventistas, não sei se todo mundo aqui é adventista na live, mas isso não nos torna imunes. Pelo contrário, essa é uma ferramenta eficaz de Satanás para destruir homens, para destruir famílias, assim como ele fez com Acã e sua família, assim como ele fez com esses homens aqui, 24.000 que foram mortos pela ira de Deus, porque deliberadamente, abertamente, assim como esse homem aqui, não tinha o conteúdo pornográfico explícito que a gente tem hoje, mas ele fez explicitamente diante do povo, no meio do acampamento, sem medo, sem vergonha, sem sensibilidade, completamente cego, completamente dominado, escravizado, pelo que hoje a gente pode chamar de vício, de depravação, de compulsão. E assim como eles estavam ali, muitos hoje sofrem silenciosamente, escondidos atrás da senha do celular ou no escuro ali do quarto, né? Então, qual que é a batalha de todo homem, né? O tema aqui é a batalha de todo homem. Seria a nossa batalha uma luta contra a pornografia? Segundo Jesus, em Mateus 5:28, ele diz assim: Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura
no coração, já adulterou com ela. Então, a pornografia é um problema real, é um problema sério, que afeta a gente no âmbito profissional, no âmbito intelectual, afeta a saúde, afeta o relacionamento, afeta não apenas o relacionamento com o nosso cônjuge, mas também o nosso relacionamento com Deus. Mas a nossa batalha, ela é ainda mais profunda. Ela ocorre no âmbito da nossa mente e do nosso coração. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Palavras do próprio Jesus. Talvez essas estatísticas que eu te mostrei aqui hoje, para escancarar realmente sim, o problema, talvez você pense, isso não me afeta, nunca fui atingido por isso. Glória a Deus, você está entre os 30%, 40% que não sofreram, não sofrem com isso. Muito bom. Mas a nossa batalha é ainda mais profunda. Ellen White tem um texto que é muito profundo também, que corrobora as palavras aí, concorda com as palavras de Jesus. Fala assim: Deus conhece cada pensamento, cada propósito, cada plano e cada motivo. Os livros do céu registram os pecados que teriam sido cometidos se houvesse oportunidade. Essa é a nossa batalha. Vencer a nossa mente pecaminosa, render os nossos pensamentos e o nosso coração à direção de Deus, porque se nós deixarmos sermos seguidos, guiados pelas nossas próprias paixões, então é ladeira abaixo. E aí, obviamente, a pornografia, o sexo fora do casamento, qualquer dessas distorções mais graves, pedofilia, violência dentro do casamento, é apenas uma consequência de não ter o pensamento, cada pensamento, propósito, cada plano e cada motivo rendido à vontade do próprio Deus, do próprio Jesus. E algumas vezes eu já pensei, já refleti assim, poxa, isso aqui é tão profundo, que parece inatingível. Não sei se alguém já teve essa sensação. Poxa, como olhar para uma mulher sem uma intenção impura no coração, né? Ou se qualquer intenção impura que eu olhe para uma mulher, eu já adulterei com ela, parece algo inatingível. Mas será que existe uma solução? E existe. Eu vou trazer aqui dois caminhos, tá? Dois caminhos. Existem duas dimensões aqui para esse problema. Primeiro é o que você pode fazer. Eu trouxe um texto aqui apenas, mas a Bíblia traz diversos exemplos em que Deus mandava mensagem: olha só, prepare o povo, santifique o povo, consagre o povo, mande eles lavarem as vestes, porque amanhã, ou no caso de Êxodo aqui, né, 19:10, 3 dias depois Deus ia aparecer. Deus ia se manifestar para eles. Então, a parte deles era fazer um exame pessoal, era fazer a higiene ali externa, simbolizando ali a contrição interna, né? Então, há muitas coisas que a gente pode fazer nesse campo aqui, ó, do que a gente pode fazer. E aqui, não está no slide, mas eles se abrem em duas possibilidades, porque a primeira é como nós
com nós mesmos, né? O que a gente pode fazer se eu, por exemplo, e sofro com esse problema, o que eu posso fazer para me livrar dele? Ou, se eu não sofro, o que eu posso fazer para evitar? O que eu posso fazer para fugir, para me desviar do mal, para fugir da tentação? Ou será que eu estou negligenciando essa parte do que eu posso fazer? Porque quando se lida com pornografia, com esse tipo de conteúdo sensível, sexual, especialistas, né, muitos livros que falam disso, que fazem a correlação desse tipo de hábito, ou vício, com o vício da droga mesmo, né? Porque você tem uma ação direta aqui no córtex frontal, uma injeção de como que é? Dopamina, né? Dopamina muito forte, muito intensa, e isso vai te gerando dependência. E muitos são os casos em que a pessoa começa numa coisa leve e vai regredindo, né, no sentido moral, né, vai progredindo ali no vício, no que ela vai vendo, e aquilo já não vai mais satisfazendo, e ela vai procurando outra coisa e outras coisas. E muitos são os casos em que o cara era hétero e de repente ele começa a procurar outras coisas. Então como que tá, que a mídia coloca muito aí coisas de trisal, coisas de enfim, a sexualidade hoje nos nossos dias ela é líquida, ela não é uma coisa assim, sabe, muito palpável. Há algumas décadas atrás, nas nossas gerações, essa questão de provar que era macho e tal, era hoje em dia que é isso? A gente vive numa sociedade direcionada para o hedonismo, para o prazer, para se descobrir, para deixar os seus instintos E, soltos. Wendel, Sim, hoje, ser heterossexual é quase um ofensivo. crime. É ofensivo. Isso é ofensivo para as pessoas. A gente está lidando realmente com uma sociedade que perdeu completamente qualquer tipo de parâmetro, não tem mais parâmetro, não existe mais, né? Então, cada vez mais nós que estamos nos levantando contra essa ideia, nós seremos vistos como os extremistas, os antiquados, os homofóbicos e por aí vai. Uhum. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, o que eu faço para me proteger? O que eu posso fazer? O que eu faço para me proteger? Na minha casa, tudo é bloqueado. Tudo é bloqueado. Aonde? Em diversos níveis. Eu falei, eu trabalho com segurança da informação. Eu posso ajudar quem quiser, pode me procurar. Eu vou tentar fazer algum guia para mandar, para compartilhar com o pessoal, tá, Tilibre? Então, o que Seria eu... muito legal, Wendel, É, um é, guia para ensinar a galera a fazer isso em casa, no isso, computador, é configurar. É configurar. né? Então, assim, Ótimo. vocês, por exemplo, eu morava em São Paulo, então ali tem clusters, né, que são, por exemplo, ruas ou quarteirões dedicados a um tipo de comércio. Então tem o bairro da noiva, o bairro do marceneiro, o bairro do cerealista. Então a internet é mais ou menos organizada assim, tá? Não sei quantos já ouviram aqui a questão de endereço IP, tá? É como se fosse o IP é a identidade, o CPF de cada dispositivo conectado na internet. E os sites, cada site também tem a sua identificação, tem o seu endereço, tá? Chamado DNS. Então, o que eu faço aqui na minha casa? No roteador, eu faço um bloqueio para todos os endereços que vão para o cluster de conteúdo pornográfico. Tá bom? Isso é simples de fazer, posso mostrar depois para vocês. Também no nível dos dispositivos, então no computador, no celular, tal, tem filtros que você pode configurar ali
para que não apareça conteúdos mesmo que você busque ali. E isso tem a relação com a segunda parte aqui desse lado do que você pode fazer ainda, tá? Que é o cuidado com as crianças, com as pessoas que estão na sua casa. É loucura aquela estatística que eu mostrei. 30% dos pais que não têm monitoramento do que os filhos veem na internet. E isso é mais simples e eficaz ainda de se fazer. Se o seu filho, criança, adolescente, tem um dispositivo na mão, você precisa ter ativado uma coisa chamada controle parental, em que você pode, inclusive, configurar ali para, se ele quiser baixar algum aplicativo, você precisa dar autorização. Você monitora, você controla, você não pode deixar solto, porque a internet é terra de ninguém. Então, isso significa... Viu, ainda? Desculpa. A internet é o território do capeta, do Isso, inimigo. não é terra de ninguém, é dele, é isso mesmo. É bom lembrar, é claro que você veja, nós estamos aqui utilizando um recurso de internet Sim, para comunicar a bênção, mas é bem isso que o Endo está falando, gente. É um lugar que o inimigo está trabalhando não loucamente. não é seguro, não é seguro. Então, tem predadores, tem de tudo, tá bom? Então, vem grande parte daquelas crianças que foram expostas à pornografia foram de forma acidental, ou seja, sem nenhuma supervisão, a criança vai lá, faz uma busca, e hoje, como eu falei, você tem a pornografia em todos os níveis, em todas as mídias, tá bom? Você encontra pornografia no TikTok. TikTok é um negócio desenhado para pornografia, tá bom? A pessoa pode estar lá mais ou menos vestida, mas é isso. Instagram, Facebook, conversas e grupos e coisas no WhatsApp, enfim. Eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, 2013 mais ou menos, 2014 por aí, que já tinha smartphone e tal, eu trabalhava ali em São Paulo, no escritório, num grande banco, e os caras tinham um cochicho, não sei o que, um grupo. Eu falei, me coloca no grupo, por que que eu não tô no grupo? Aí um falou, mas você não vai gostar. Eu falei, não, mas que é o problema? Eu trabalho aqui com vocês, pode me colocar. Ele me colocou e no dia seguinte eu pedi para sair do grupo. E aí esse rapaz me falou, eu sabia, eu apostei com ele se não ficava um dia. E era só conteúdo pornográfico. O que eu posso fazer é lavar as minhas vestes, é buscar de todas as formas aqui me purificar, me proteger, bloquear, não acessar, é fazer o que Jó fez. É o pacto ali, eu fiz um pacto com os meus olhos e não pousar ele numa donzela, tá bom? Esse aqui é o trabalho humano, é a parte humana que nós podemos fazer. E a outra parte é o que você precisa fazer, mas não pode fazer por si mesmo. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse texto aqui, cadê o texto do qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, tá? Ele vem em decorrência dessas bem-aventuranças aqui, onde Jesus fala aqui, ó. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E esse lado aqui do que você pode fazer, eu já li muito, já vi vários livros e vi pessoas que não precisaram de Deus para vencer a compulsão por sexo, a compulsão na pornografia. Isso aqui você pode fazer com terapia, você pode buscar ajuda profissional e deve, se tem esse problema, aconselhamento pastoral, enfim, é o que a gente pode fazer, certo? Mas um coração limpo, um coração que consegue olhar para uma mulher e não alimentar pensamentos
impuros, esse só vem através do trabalho e do poder do Espírito Santo. É um trabalho conjunto, é o que eu posso fazer. Quando vem o pensamento, eu entendi um texto bem complexo, sempre foi complexo para mim, que era o de Paulo. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Não tinha entendido isso, mas quando você vê esse trabalho do humano e do divino, aí você entende. Porque é a minha fraqueza, é o meu pensamento, ele é impuro. Quando eu vejo busto, nádega, corpo, eu sinto. Vem pensamento, vem sugestão, vem vontade. Mas quando vem isso, é o que eu faço com isso? Com essa minha fraqueza? Aí eu submeto. Eu peço ajuda para aquele, o único que pode mudar, o único que pode ajudar, o único que pode limpar, o único que pode transformar. É quando nasce ali, é na raiz que a gente corta. Você pode implementar diversos mecanismos ali para bloquear qualquer tipo de conteúdo malicioso, qualquer conteúdo adulto, como se diz. Mas aqui onde ninguém vê, aqui onde ninguém tem acesso, vai continuar sujo, vai continuar impuro, se você não submeter tudo, tudo ao poder do Espírito Santo. Já passei bastante aqui do meu tempo, eu só queria finalizar com isso aqui. Eu não falo, essa aqui é a porta da minha casa, tá? Enquanto eu falo, eu queria que você analisasse aqui e me dissesse qual que é o problema com isso, se você enxerga algum problema aqui. Eu não falo como a minha como a autoridade, tá? Eu não sou pastor, eu não sou um, um aconselhador, eu não sou um psicólogo, eu não sou um terapeuta. Eu falo com a perspectiva de um adulto que passou a vida inteira com essa batalha, lutando essa luta. Porque ainda quando lá não havia internet, eu com menos de 10 anos, fui uma dessas vítimas que foi exposta à pornografia de forma acidental. Eu não busquei. Eu não fui atrás. Se eu pudesse não ter vivido um dia da minha vida, seria esse dia em que a inocência foi quebrada. E isso determinou as lutas que eu tive, que eu enfrentei, as derrotas que eu passei durante boa parte da minha vida. Sabe, a inocência, ela vem num frasquinho, assim, muito frágil. E ela é uma fragrância única, cada um de nós tem. E quando isso se quebra, não dá para repor, não dá para reparar, não dá para voltar. E, infelizmente, eu sofri isso. Eu não sei a sua história, não sei qual é a sua dificuldade nessa área. O que eu sei, o que eu me vejo hoje como pai, como sacerdote do lar, é que enquanto eu não me livrei disso, eu não conseguia olhar Deus nos olhos. Sempre trabalhei na igreja e cantando, pregando, atuando em diversos cargos. Nunca tive dúvida ou alguma questão séria com as doutrinas da igreja, mas Deus era alguém distante para mim, porque eu não conseguia. É, mas como eu coloquei ali no slide anterior, a solução é a combinação do que eu posso fazer por mim mesmo, do meu esforço, com a rendição completa e total a Deus.
Eu não sei se alguém viu aqui qual que é o problema com a foto da minha porta. Alguém tem alguma ideia? O Endo, Ah, a parte inferior da porta ali, onde tem o vidro, não tem grade? nada tem grade, é só vidro. É isso aí, Ezequiel. Aqui é a tranca, tá vendo? Uhum. Mas é só vidro. É só vidro. É que na imagem a parte de cima dá a impressão de que aqueles Ah, tá. traços Não é pretos, grade como não. se fosse uma grade, entendeu? Não é grade não. Não é grade não. E essa porta aqui é Sim. muito, mas muito, muito, muito comum aqui no Canadá. É engraçado, né? É, a porta tá trancada, mas eu não tô seguro. Sim. E aqui eu queria finalizar com essa ilustração, sabe? Nós, como eu disse, a gente precisa se proteger, a gente precisa se purificar, a gente precisa se render a Deus, mas nós temos dessa porta aqui para dentro, tem pessoas super preciosas para mim e para Deus em primeiro lugar. E essa porta aí não é suficiente para protegê-las. O meu filho mais velho tem 6 anos e ele vai na escola aqui, fica a 500 metros daqui a escola. É uma escola religiosa, uma escola cristã. E há 3 semanas atrás eu tive que ter uma conversa com ele que eu imaginava que teria quando ele tivesse uns 10 anos. Porque ele tem um colega nessa sala, são 18 ou 20 crianças, e tem um menino de 7 anos de idade que faz brincadeiras e tem conversas e palavreados que deixariam qualquer um dos adultos aqui desconcertados. E eu tive que antecipar, eu acho, algumas coisas para tentar chegar primeiro ou chegar menos atrasado. Eu não sei o quão consciente você está do seu papel como pai, como homem, como sacerdote. Mas eu posso te falar que da porta para fora, da porta para fora, ninguém está seguro. Lá fora, a gente depende única e exclusivamente da, da proteção dos anjos, da proteção do céu, do que a gente inculca na mente, do que a gente coloca no coração dos nossos filhos, das nossas orações, enfim. Mas da porta para dentro, da porta para dentro, a nossa porta, ela é de vidro. Humanamente falando, ela não segura nada, não contém ninguém, não protege nada, entendeu? Você pode usar tecnologia, você pode ter dinheiro, você pode contratar profissionais maravilhosos, você pode até contratar um pastor aí para sua família. Não vai, não vai ser suficiente para conter os ataques de Satanás. A gente precisa de uma muralha realmente ao redor da nossa família. E essa muralha só eu e você podemos erguer, porque ela é erguida através da comunhão com Deus, é através da oração, é com joelhos no chão, é rendendo em primeiro lugar os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa fraqueza, render a nossa fraqueza, a força de Jesus. Não se engane que com coisas você vai produzir um cidadão do céu. E não importa se você tem um bebê, se você está esperando por um bebê, se você tem crianças pequenas, se você tem um filho adulto, casado, com filhos, você ainda é o pai.
e você ainda tem responsabilidades. Eu fui criado num lar adventista, fui criado na igreja. Não recebi um estudo bíblico, eu vivia um estudo bíblico, eu ia acompanhava meu pai, e via ele pregando na igreja. E do ponto de vista assim, aparente, humano, superficial, eu tive uma boa educação cristã, e em muitos aspectos, sim, realmente eu tive. Mas o problema que eu tive aos 8, 9 anos, não sei, de exposição à pornografia, eu não tive um canal aberto de comunicação para falar com meu pai. Quando eu era adolescente e tinha as minhas lutas internas, também não. Então, não deixa faltar isso. E se está faltando isso, você precisa buscar na fonte. Você precisa primeiro se render. O Atilíbrio vai completar bem isso imagino, com a próxima mensagem. Então, como Jesus mesmo falou, se a tua mão, né, te faz tropeçar, se o teu olho te faz tropeçar, arranca isso, arranca, mas não deixa de entrar no céu, sabe? Não deixa de exercer esse papel tão especial, tão importante, tão nobre, de ser o líder espiritual, de ser o sacerdote. Você não vai proteger a sua família com coisas. As coisas têm o papel, têm o seu dever, têm a sua importância. O dinheiro, o pão, a roupa, a casa, o carro, tudo isso é importante. Como você planeja deixar alguma coisa para sua família, enfim, é a nossa preocupação, sim, ela é válida, ela é muito importante. Mas se a gente negligenciar a nossa comunhão e o nosso crescimento espiritual, então a gente vai estar se iludindo, achando que estamos protegidos, quando na verdade a nossa porta é de vidro, assim como a minha aqui. Então, que Deus possa tocar no coração de vocês, de cada um de nós, né, que a gente realmente abrace essa missão, que a gente se conscientize dos nossos erros, busque perdão, busque lutar essa batalha com as ferramentas adequadas, com as ferramentas corretas, que é a palavra de Deus e a oração. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade nesse dia de estarmos aqui nesse grupo. Falamos de um problema sério que tem acorrentado, atormentado, destruído muitos lares. Muitos homens que deveriam ter, nesse momento, força, poder do céu para proclamar a tua mensagem, para conduzir a sua família, estão, infelizmente, iludidos e amarrados com esse pecado de conduta sexual. Por nós mesmos, ó Pai, não podemos produzir muitos efeitos positivos. Precisamos que o sangue de Jesus purifique a nossa vida e o nosso coração, fazendo que a gente tenha um controle, domínio próprio, que a gente se sinta realmente livre através da nossa rendição completa e incondicional ao Espírito Santo. Por favor, nos conceda o Espírito Santo, ó Pai. Que ele transforme a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, os nossos gostos, os nossos interesses, que a gente tenha o olhar fixo em Jesus, que a nossa prioridade seja o céu,
que a gente tenha a clara percepção da nossa responsabilidade de conduzir a nossa família para o céu, para Jesus, para a salvação. Não importa onde eles estejam, não importa a nossa situação, Pai. O teu poder é suficiente, mais do que suficiente, para superar, para limpar e corrigir qualquer tipo de pecado. Então, por favor, perdoa cada um de nós e nos fortaleça, nos conceda o teu poder para protegermos a nossa família, para guiá-las, para guiar a nossa família nos teus caminhos, para prepará-los para a iminente volta de Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Wendel, cara, como é bom te ouvir. Como é bom ouvir você. Foi uma mensagem muito clara para nós. É uma mensagem que a gente realmente ouve muito pouco dentro da igreja. Nós precisamos reverberar esse assunto. E eu fico muito feliz de poder ouvir alguém falando com tanta clareza, propriedade, tá? Se me permite o complemento do que você falou, Claro. eu creio que nós, como homens, de certa forma, nós nos tornamos a porta. Nós somos essa fronteira. Nós somos esse ferrolho. E Satanás ele não vai conseguir entrar na minha casa enquanto ele não me derrubar. Ele tem que me enfrentar primeiro. E ele está derrubando muitos homens. Da maneira como você descreveu ali em Números 25, né? Ali em Baal-Peor, quando nós vemos, e eu me lembro que uma vez você chegou a partilhar um texto aqui com a gente, e se você lembrar aí, depois você me fala, em que fala que ali diz que guerreiros que nunca perderam uma batalha, você se lembra desse texto? Guerreiros que nunca perderam uma batalha, esses guerreiros caíram ali. E sabe o que a gente está vendo hoje? Homens espetaculares, verdadeiras estrelas de Deus, que estão apagando o seu brilho por conta do vício na pornografia. E esse vício é um vício secreto, em que dificilmente o homem vai abrir para qualquer outro homem. Mesmo vencendo o vício, ele não vai ter coragem de dizer que um dia ele enfrentou a pornografia. Então nós precisamos realmente enfrentar esse gigante que tem essa amarra, que tem literalmente amarrado muitos homens de Deus, né? Então, fiquei maravilhado com esse último slide que mostra ali que para vencer a pornografia é preciso um esforço nosso, da nossa parte, mas ele por si só não é suficiente. A gente precisa do poder de Deus para ter a pureza de coração. Que Deus seja louvado. Muito obrigado. Eu queria abrir aqui, se alguém quiser participar, se alguém quiser colaborar de alguma forma, como a gente falou aqui, é um bate-papo, tá, gente? Se alguém quiser falar aqui, fique à vontade. Não sei se alguém quer participar. Olá. Jonathan, fala aí. Opa. Eu sou formado em terapia familiar e eu estudo um pouco sobre pornografia e, em geral, esses assuntos. E eu fiquei muito preocupado. Uma irmã da igreja fez um trabalho de TCC, de conclusão de curso, falando sobre psicopatia, né, que fala de
pessoas, né, que têm esse distúrbio, onde a pessoa simplesmente perde os sentimentos, são pessoas frias, elas não se arrependem dos atos delas, elas não sentem amor também pelas pessoas. E nesse trabalho foi citado o nome de um americano que foi um serial killer. Ele matou mais de 30 moças, 30 jovens moças. E é Ted Bundy, se não me engano o nome desse rapaz. Não é um homem, né? Ele era uma pessoa sem nenhuma suspeita. Ele tinha curso de advocacia, de psicologia, uma pessoa assim educada, gentil, mas por trás de tudo aquilo estava um dos homens mais perversos que existiu já na história da humanidade. Ele abusava das vítimas e torturava as suas vítimas, todas as mulheres abusadas e torturadas. E como é que começou isso na vida dele? Ele no vídeo, tem no YouTube, se vocês procurarem, ele relata que ele começou isso vendo fotos de pornografia violenta, no caso, né? Isso aí provavelmente era a década de 70, 80, a pornografia estava meio que no início ainda, mas ele, criança, ele achou num beco nas ruas dos Estados Unidos, não sei qual cidade ali, Nova York, não sei, mas ele achou revistas pornográficas no lixo e começou a ver essas revistas e sexo muito violento, né? As formas bem piores, né? Que eles chamam de hardcore, né? E ali ele não parou, né? À medida que os anos foram passando, vieram os filmes e ele continuou assistindo esse tipo de pornografia violenta. E aí ele diz que, claro, alguns dizem que a pessoa já nasce psicopata, né? A psicopatia ela não vem com o tempo, né? Mas mesmo assim, mesmo que ele tenha nascido um psicopata, o fato de ele ver pornografia violenta ajudou ele a se tornar um assassino de sangue frio com relação às mulheres, né? E agora, vendo até as estatísticas ali que o Wendel passou sobre que muitos adolescentes estão assistindo o pior tipo de pornografia, eu fico muito preocupado se daqui para frente não vamos ter pessoas, rapazes, né? Muitos rapazes psicopatas na sociedade, né? É bom a gente ficar muito antenado e realmente chegou o momento de nós protegermos a nossa família, irmãos, porque tá feia a coisa, né? Esse é o meu acréscimo aqui. Ô, Jonathan, na verdade eu acho que isso já ocorre assim, sabe? Você vê hoje muito crescente assim, caso de abuso, de sexo sem consentimento. Então, a gente já tem uma geração que cresceu vendo isso, entendeu? Aprendeu o que é sexo através desses vídeos, entendeu? Então, a gente já é uma coisa presente. Perfeito. Edilson tinha levantado a mão, quer falar, Edilson? Só complementando aí o que o Endo estava falando, aqui em casa eu uso muito o aplicativo da Google, ele é gratuito, que é o Google Family, né? Mas mesmo assim a gente ainda fica preocupado, né? Com o controle, com a situação do que vê e do que não vê, né? Entendeu? Eu entendo um pouco de internet também, de informática, e eu bloqueio também os endereços IP aqui do meu roteador, mas mesmo assim, como ele falou, da porta para fora, a gente não tem controle, né? A gente não consegue segurar muita coisa. A menina tem 11 anos e a gente já pensa realmente, seriamente, em conversar com ela sobre esses assuntos, né?
porque é necessário. A gente fica preocupado com o tempo, né? Ô, Edilson, só uma coisa. Isso, né? Uma coisa desse da conversa, tá? Quem chega primeiro tem uma vantagem, tá? Quem chega primeiro tem vantagem. Então, às vezes a Isso gente aí. acha que está muito cedo, tá? Mas já dá para abordar, sabe? Exatamente. De alguma forma. E até agora, nessa palestra, eu não tinha pensado nisso, entendeu? Isso foi uma luz que me abriu agora. Assistindo tu conversando, assistindo tu falando aí, me veio então isso na mente, né? Será se para mim não já tá tarde, né? Entendeu? Então é hora de chegar, de falar, de conversar sobre isso, né? Valeu Como uma das estatísticas ali, né? As crianças ali, adolescentes, 25% falou para os pais. Falaram para os pais que tiveram alguma coisa. Então, assim, é realmente algo que a gente precisa chegar antes. Desculpa aí, eu tô cortando o pessoal. Pode. Tranquilo. O Abraham. Fala aí, Abraham. Abraham levantou a mão. Vai falar? Sim, olá Pode pessoal, falar, tudo Miguel. bem? Olha, que bom ouvir vocês. Preciso contar um pouco da minha experiência, rapidinho. São José dos Campos, 2018, antes da pandemia, 47 tentativas de suicídio de crianças de 13 a 17 anos, tá? 2 irmãos, Rio Grande do Sul, cidade alemã, teoricamente com estrutura familiar e econômica melhor, 8 tentativas de suicídio, 2018, antes da pandemia. 13 a 17 anos, certo? Lamentavelmente, isso que vocês escutam, ouviram, vejo muito frequentemente, vejo já há muito tempo, já mais de 10 anos, eu já presencio tudo isso. Bom, preciso que vocês lembrem, por favor, o seguinte: as doenças psiquiátricas se exacerbam, se manifestam ou iniciam na adolescência. Ou seja, vamos falar assim, um louco em casa, será nessa fase que ele vai mostrar seus inícios, tá? Por que a adolescência? Por que a alimentação? Por que o descuido quando crianças? Eu já contei para ti livre, mas deixa eu contar de novo, por favor. Nós tínhamos 2 coelhinhas que compramos desde bebês, juntas sempre, o tempo todo. Chegou a adolescência, uma começou a brigar com a outra. Elas se feriram, precisamos separar, se agrediam, até tirar pelo do corpo. Isso por um momento. Isso por conta hormonal, por conta da exacerbação da face que elas passaram. Chegava outro momento, elas estavam tranquilas, mas em geral elas se tornaram 2 inimigas. Eram 2 coelhinhas, eram 2 fêmeas. O que acontece com o ser humano? É mais ou menos assim. Continua crescendo até uma fase, quando entra na adolescência, elas entram em um outro processo onde elas são agredidas mentalmente, certo? Onde esses hormônios que provocam o crescimento dos peitos, dos seios, dos braços, também provocam alterações no cérebro. Então, um cérebro que já estava um pouco doente, ele vai terminar adoecendo. Então, você vai ter um psicopata em casa. Como evitar isto? A alimentação. Realmente, não é exagero, não é ser radical, que as crianças que entram na adolescência de uma forma abrupta, aliás, todas as nossas crianças, da forma que nós estamos, eles deveriam se tornar veganas. Claro está, não podemos ter uma criança vegana se o pai acha que deve comer churrasco uma vez por semana. Está errado. Então, as crianças devem ser veganas, porque estamos deixando muito claro que na adolescência eles poderão em algum momento se tornar psicopatas. Isso é fato, tá? Então, cuidemos da alimentação, cuidemos espiritualmente, estamos claros de que o mundo que se vem está ruim demais. É só isso mesmo que eu queria contribuir. Não sei se fui rápido ou... Obrigado, Abraham. Obrigado pela sua Não me deixa entender. participação. Leafar,
Pode participar, amigão. Fala aí. Oi, e aí, tudo bem? Boa tarde para vocês. Estão me ouvindo bem? Sim, Vou compartilhar uma experiência minha, da minha vida, sobre a pornografia, que foi algo muito forte na minha vida. E realmente, não foi porque eu quis. Eu sou gêmeos, né, com meu irmão. A gente estudava junto. E o nosso primeiro contato foi com um menino da escola que trouxe uma revista da Playboy. E quando a gente viu aquilo, a gente não tinha malícia. A gente era de um lar cristão, né? Minha mãe é adventista. Ela ensinou tudo a gente direitinho. A gente tinha uma mente, vamos dizer assim, muito tranquila, entendeu? A gente não tinha aquela maldade e tal, mesmo sendo duas crianças muito imperativas, mas a gente nunca teve aquela maldade. Mas depois que a gente viu a revista, brotou na nossa cabeça uma curiosidade que, não sei, teve uma vez que eu me lembro que a gente era pequeno, que a gente pulou na casa do vizinho, invadiu a casa do vizinho porque a gente sabia que ele tinha DVD pornô. A gente pegou os DVD, trouxe para casa, esperou todo mundo dormir pra gente botar na televisão pra gente poder assistir. Olha o que a pornografia Você entrou fez. na casa do vizinho? A gente entrou na casa do vizinho para poder pegar, porque a gente sabia que ele tinha. Que doido. Então, olha o nível que a pornografia fez na nossa cabeça pra gente chegar e fazer isso. E quando eu tava com meus 15 anos, foi com meus 15 anos, que foi o meu auge de masturbação, de procurar coisas na internet, e foi aumentando o nível, até ser um nível, tipo assim, assistir coisas absurdas, como esse do serial killer. E quando eu me deparei, eu falei, cara, que coisas grandiosas, assim, tipo, perturbadoras na minha cabeça, não tava nem fazendo mais efeito pra mim. Eu falava assim, tipo, mano, isso aqui não tá nem dando mais gosto de assistir. De tão coisa que eu ficava procurando coisas mais absurdas pra me dar mais prazer pra assistir. Isso na minha juventude. Aí eu fui para um seminário de jovens, tinha um pastor lá que ele me ajudou muito, conversou muito comigo, e eu fui treinando a minha mente para poder conseguir controlar essa obsessão, para querer assistir, para querer ver, para querer ficar me tocando e tudo mais. A, as duas mães das minhas filhas, ambas foram estrupadas quando eram crianças. Uma foi pelo seu tio, outra foi por um menino na rua. As duas não tiveram pais que conversassem sobre sexualidade, sobre o que acontece e o que não acontece dentro, sobre isso, né? Então, para elas foram sempre um tabu. Hoje eu tenho duas filhas e é uma preocupação grande da minha vida de alguma coisa do tipo acontecer. Eu sou muito, eu fico, não é paranoico, entendeu? Mas eu fico preocupado com tudo. Então, tudo para mim é uma preocupação. Eu fico prestando atenção em tudo. Eu falo sempre de tudo. Eu falei, cara, eu fico numa agonia porque, tipo, eu sei o que eu passei sobre a relação, sobre isso, sobre ter esse contato. Eu, graças a Deus, tenho um ótimo contato com minhas filhas. Elas confiam em mim, elas gostam muito de mim. Eu tenho uma presença paterna muito forte com elas e eu quero ter esse contato com elas melhor ainda, quanto mais elas crescerem, porque eu quero que elas tenham a confiança que eu não tive com a minha mãe na questão de conversar sobre isso. Minha mãe não conversava comigo sobre isso. Tudo que eu aprendi hoje sobre sexualidade e tudo foi na rua. Foi na rua. Eu e meu irmão. Entendeu? Então, tipo assim, a gente foi aprendendo porque minha mãe teve a gente com 17 anos e meu pai faleceu quando a gente estava com 8 meses. Então, a gente não teve uma imagem paterna dentro de casa. A gente só teve ter com 10 anos, que foi quando minha mãe veio casar novamente. Entendeu? Mas antes disso, minha mãe não sabia como falar com a gente sobre isso. Entendeu? Era do tipo, olha lá vocês na rua, viu?
tome cuidado você com essas menininhas aí, não deixava a gente namorar também, tudo que a gente fazia era tudo escondido, entendeu? A gente nunca teve essa liberdade com ela para poder conversar sobre isso. Então, hoje, eu tento ter uma intimidade com minhas filhas muito grande, né? Uma tem 5 anos, e a outra tem 1 ano e 6 meses. Mas eu fico numa ansiedade de não, de, de proteção para que isso não aconteça com ela, para o que aconteceu comigo não aconteça com elas e o que aconteceram com as mães também não aconteça com elas, entendeu? E realmente isso é muito perigoso. E todos esses exemplos que vocês falaram aí, tipo, abriram minha cabeça mais ainda para o futuro, entendeu? E o quão eu tenho o dever de prestar atenção nos detalhes, entendeu? E é isso. Muito bom. Poxa, que Deus te abençoe aí e que você se aprofunde mais esse desejo, nessa vontade de desempenhar o seu papel, né? E corrigir. O que é mais importante é que essas heranças, né? Cara, a gente consegue quebrar isso com o poder de Deus, entendeu? Com certeza. Fala aí, Ezequiel. Eu queria só complementar, e o Wendel acabou de falar, né, sobre as heranças, e a gente sabe que na Bíblia fala, né, das maldições geracionais, né, que a gente vem carregando e vai entregar isso para os nossos filhos, né? Como o Wendel falou, a gente pode quebrar essas heranças. E eu tenho certeza absoluta que Satanás vai tentar nossos filhos pelos caminhos aonde nós já caímos, porque ele já identificou que existe uma brecha, né, geracional, e aí pode ser o caminho mais fácil para ele ter acesso e derrubar os nossos filhos. Então, a minha fala, na verdade, é mais como um alerta para nós pais, identificarmos, suplicarmos a Deus perdão pelos nossos pecados cometidos, pelos nossos erros, para que a gente possa quebrar, né, essas heranças malignas aí e, e blindarmos os nossos filhos diariamente, abençoando eles positivamente e tentando afastá-los, né, dessa corrente do mal aonde nós tivemos algum deslize aí. Era isso aí que eu queria complementar. O Atilibre, não sei se saiu. Deve ter caído. Wendel, tu tem mais alguma coisa para complementar? Essa só é do O Leafar. equilíbrio acho que caiu porque, como está chovendo muito forte, É. ainda há pouco não faltou energia. Então, talvez tenha faltado energia lá para ele também. Eu acredito que muitas pessoas caíram aí da nossa conexão por conta disso. Está chovendo muito aqui, Wendel. Deu um temporal com raios e relâmpagos como eu nunca tinha visto aqui na região. Uau. Eu tô sem luz aqui em casa. Estou usando o 3G do celular aqui, o 4G. Por isso que eu estou na conexão ainda. Sim, também estou na conexão do telefone também. 3G do telefone. É só tudo isso que o Leafar falou, assim, né? É a minha identificação também, sabe? E comigo, quando aconteceu, sei lá, devia ter 8 ou 9 anos, e eu olho pro meu filho, que vai fazer 7 agora esse mês, tipo, cara, não tenho o menor preparo, não tem, é uma violência, é uma coisa muito bruta, entendeu? É uma coisa que realmente tem um impacto muito grande assim na nossa mente, no nosso modo de ser, se isso acontece na infância, entendeu? É uma coisa muito, muito, muito violenta.
como eu disse, né, na apresentação, isso moldou, assim, o tipo de luta, coisa que eu tinha que eu tenho que lidar, que não deveria ser, não era para ser, entendeu? Mas quando isso acontece na infância, o estrago realmente é muito grande, e a luta se torna cada vez mais intensa, né? E do que Ezequiel falou, né, da questão da estratégia, assim, de Satanás, da herança, né? Isso é basicamente uma coisa que praticamente todo mundo carrega, né? Então, o ataque de Satanás, ele é como a rede de pesca, assim, né? Porque ela se enquadra muito praticamente todo mundo. Então, tem, por exemplo, tipos de ataques cibernéticos, né? Tem o que chama phishing, né? Que é o cara cria por exemplo, um e-mail muito parecido com o e-mail do banco, que tem um link malicioso ali que vai instalar um vírus, vai te levar para alguma coisa. Você clica sem achando que o negócio é verdadeiro, entendeu? E o Edilson tá mudo, tá falando? Tá mudo. Ah, tá falando. E tem o tipo de ataque que é como se fosse uma pesca de baleia, assim, com arpão. É específico para aquela pessoa, é específico para aquela para aquele animal, né? Então, Satanás faz isso, ele joga, né, o ataque ali que é para todo mundo, mas ele também tem um ataque específico ali, ele sabe exatamente onde pegar, sabe exatamente onde derrubar, onde atingir, né? Sim. Então, precisa estar realmente 100% vigilante, né? Wendel, no Mente, Caráter, Personalidade, capítulo 17, Hereditariedade e Ambiente. Tem um parágrafo na página 145 que fala o seguinte, ó. Satanás aproveita-se das fraquezas herdadas. Em nossa própria força, é-nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Satanás traz-nos a tentações por esse lado. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e por suas falsas insinuações enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E, passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor preparou-nos o caminho para a vitória. Não é de sua vontade que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com Satanás. Tem de bom ânimo, diz ele, eu venci o mundo. É a nossa esperança, né? É a nossa certeza de vitória. É em Deus, é só isso. É um capítulo muito bom, viu? Paz, para lermos e entendermos um pouco mais sobre essa questão da hereditariedade. Qual que é o volume do Mente, Caráter? Esse é o volume 1. Bom. Volume 1. Capítulo 17. Isso aí. O nosso oficial voltou ali, viu? Eu acho que a Tilibres está conseguindo escutar a gente aí. Acho que está caindo a conexão dele lá. Mais alguém tem algum comentário, alguma colocação que queira fazer até o Atilibre conseguir voltar aí? Que eu acredito que ele também não vai conseguir fazer a palestra dele por conta dessa conexão caindo. E aí a gente deve remarcar aí para um próximo dia.
Não tendo, vamos finalizar com uma oração, Wendel. Tu ora para nós? E aí eu mando uma mensagem para o Atilíbio que a gente finalizou. E a gente, dos que estão presentes aqui, tem alguém que não participa conosco nos nossos estudos, ou de terça ou sábado? Não sei se o Leafar, é Leafar ou é Rafael, seu nome, amigo? Pode abrir o áudio aí para falar. É Rafael, é que É tá Rafael, né? ao Ao contrário, eu vou contrário. ajeitar isso aí. Ô, Rafael, tu participa conosco de algum dos dias de estudo ali? Eu entrei ontem, Entrou? Bacana. de indicação de um amigo, aí eu entrei nos 2 grupos que vocês mandaram. Aí eu vou tentar Legal. fazer. A gente sempre replica, né, o estudo que acontece no sábado, a gente replica ele na terça, ou na terça replica ele no sábado, tá? Então, a gente tem os 2 horários ali para que fique mais confortável. Se a gente perde na terça, consegue participar no sábado. Participa conosco lá, tu vai ver que é uma busca de nós, homens, pais, pela luz de Deus no nosso papel, entendeu? O que nós devemos fazer dentro do nosso papel como pai, como esposo, né? Enfim.